Salve, salve, amigos! Vamos fazer um breve estudo do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e obtereis. Então, há vários itens nesse capítulo. O primeiro deles é a condição da prece. Então, em que condições devemos orar? E aí os Espíritos nos ensinam para que a gente não se coloque em evidência, né? Mostrando para todo mundo que a gente está orando para ser admirado. Não precisamos falar muitas palavras, o que importa é a sinceridade. Antes de orar, perdoar para que tenhamos um coração purificado e podermos merecer aquilo que pedimos na oração. E orar com humildade, procurando perceber os nossos próprios defeitos, os defeitos morais, né? Para poder fazer a reforma íntima. O outro item é a eficácia da prece. Será que a prece funciona? Porque há pessoas que diziam assim, para que orar, né? Deus sabe tudo o que a gente precisa. Além disso, Deus não vai mudar as suas leis. Mas ensinam os Espíritos, Deus pode atenuar certas condições, pode atender certos pedidos sem anular ou mudar suas leis. O que Deus concede sempre é a coragem, a paciência, a resignação, os meios de nos livrarmos das dificuldades, que são ideias sugeridas pelos bons espíritos. É o ajuda-te, que o céu te ajudará, né? E lá eles contam uma historinha, né? Imaginemos um homem perdido no deserto, e aí os bons espíritos lhe sugerem para seguir numa determinada direção. E ele segue naquela direção e encontra água. Mas ele teve que se levantar e caminhar naquela direção. É o ajuda-te, que o céu te ajudará. Mas de qualquer forma ele foi corajoso e não se deixou abater. Ação da prece. Como é que a prece age, né? Qual o mecanismo da prece? Bom, a prece, ela funciona pela transmissão do pensamento. A gente pode fazer um pedido, um agradecimento, pode louvar a Deus, podemos orar por nós, pelos outros, pelos vivos, pelos mortos. E há espíritos encarregados de ouvirem as nossas preces e executarem os desígnios de Deus. Mesmo quando a gente reza para algum santo, para Bezerra de Menezes, para Maria de Nazaré, nada é feito sem a permissão de Deus. Nós estamos mergulhados num fluido cósmico universal que preenche todo o espaço, todo o universo. E o pensamento impulsiona esse fluido cósmico universal, igual o som que vibra o ar. E quando nós dirigimos o nosso pensamento a alguém, seja ele encarnado ou desencarnado, nós criamos uma corrente fluídica que leva o nosso pensamento. E a prece é ouvida pelos espíritos a quem nos dirigimos, né? Nos espíritos desencarnados, onde quer que estejam. E até os espíritos no plano espiritual se comunicam entre si pelo pensamento, nos planos mais elevados, né? E também é pelo pensamento que os bons espíritos nos transmitem as suas inspirações, ou os obsessores, né, nos transmitem más ideias. Portanto, o poder da prece está no pensamento, não vai depender das palavras, do lugar, do momento. As preces precisam ser inteligíveis, né? Não adianta a gente ficar rezando numa língua latim e a gente não sabe nem o que está falando. Não precisa de fórmula, de repetição, porque isso seria rezar da boca para fora. E a prece pelos outros, né? Porque há pessoas que dizem assim, sabe, quando a gente morre, ou a gente vai definitivamente para o céu ou definitivamente para o inferno. Mas
O sofrimento, né? Se a pessoa, esse espírito estiver num lugar de sofrimento, esse sofrimento é temporário. E quando esses espíritos recebem as preces, eles ficam felizes por terem sido lembrados. Isso para eles é um alívio, isso lhes dá consolo, coragem, o desejo de reparação. Outras pessoas dizem, né? Não adianta orar, Deus não vai mudar as suas leis. Mas aqui também os Espíritos nos ensinam que o homem sofre a infração, a pena, né, de suas faltas. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. A duração do castigo, portanto, é indeterminada, porque vai depender do arrependimento, do retorno, né, ao caminho do bem. A pena dura tanto quanto a obstinação do mal. E a prece, né, para esses espíritos se transforma num consolo, em esperança, em coragem. E quanto ao modo de orar? Orar deve ser o primeiro ato quando acordamos, né? E não como um dever, uma obrigação, algo imposto de fora para dentro, mas como um reconhecimento, um agradecimento de tudo o que recebemos. Agradecer pela noite de descanso, pelo encontro com os amigos na espiritualidade, e aí pedir amparo e proteção, pedir o que realmente for útil ao nosso espírito, pedir paciência, resignação, fé e a nossa melhoria moral. Amigos queridos, que Jesus esteja sempre em nossos corações, em nossos lares.